Olá, turminha. Eu espero que todas estejam bem, assistindo as aulas da tia. E hoje a tia vai dar a aula de História do Piauí. Hoje nós vamos falar sobre a chegada dos portugueses ao Brasil, os primeiros anos dessa chegada dos portugueses ao Brasil, a relação, como foi esses portugueses ao chegar ao Brasil com os índios. Então, meus amores, fiquem atentos dos portugueses ao Brasil, que fica aí na página 53 do livro de vocês. Então, pegando o livro na página 53, a tia sempre recomenda, meus amores, que vocês assistam às aulas da tia sempre com o livro em mãos, porque a tia sempre está falando aonde que você vai marcar, para facilitar quando vocês forem responder a atividade de vocês, meus amores. Então, prestando atenção, na última aula nós falamos sobre a Serra da Capivara, não foi? Nós falamos sobre 7 cidades, que a tia passou até um vídeo para vocês assistirem esse vídeo. Gostaram do vídeo? E hoje nós vamos dar continuidade no nosso livro, mas falando da chegada dos portugueses ao Brasil. Os primeiros anos, na página 53. Então, nós vamos falar dessa chegada dos portugueses. Você sabia que o Brasil não foi descoberto? Descobrir significa achar, ignorado, desconhecido ou oculto. Então, o Brasil, nenhum desses casos se aplica ao Brasil, porque ele não estava perdido, não era ignorado. Então, o nosso país já tinha habitantes, que eram os indígenas. Que já tinha esses habitantes, que eram os indígenas. Então, ele não foi achado, ele não era um país desconhecido, porque ele já se encontrava nesse lugar. Se você observar, no nosso textozinho, ele fala assim, mas o Brasil já era conhecido pelos indígenas que aqui moravam. Como eu havia falado para vocês, o Brasil, os indígenas já moravam em nosso país, antes da chegada dos portugueses. Portugal foi o primeiro país do continente europeu a unificar seu território, por isso construiu muito cedo uma identidade nacional. Então, em relação aos portugueses e o que fica no continente europeu, o Portugal, então eles foram os primeiros a chegar no Brasil. Foi os portugueses, e a tia vai colocar um vídeo falando sobre a colonização do Brasil. E na próxima aula nós faremos a nossa correção das atividades que foi para casa. Combinado? Oi, meu amigo, minha amiga. Bem-vindo ao canal Brasil Escola. Eu sou o professor Pedro Ivo, professor de História. Se você não é inscrito no canal, faça a sua inscrição e ative a notificação. Tá legal? A aula de hoje é sobre colonização no Brasil. O Brasil não foi tratado como colônia portuguesa entre 1500 e 1530. Por isso que a historiografia trata esse momento como período pré-colonial. Colonização no Brasil é a partir de 1530. A partir da expedição de Martim Afonso de Souza. Depois de 1530, 1531, nota-se uma montagem portuguesa de uma estrutura colonial. Os portugueses começam a construir mecanismos visando a ocupação e uma exploração mais consistente das terras brasileiras. Lembre-se
que a colonização portuguesa ela foi do litoral para o interior. No primeiro momento, os portugueses se fixaram no litoral. Em princípio, os portugueses montaram os núcleos populacionais no litoral. Com o correr dos anos, avançaram para o interior. O processo de interiorização. Em princípio, ainda no período pré-colonial, os portugueses se dedicaram ao extrativismo do pau-brasil, que era um bom negócio. Mais tarde, o extrativismo do pau-brasil conviveu com outras atividades econômicas. Algumas dedicadas às necessidades internas, às necessidades dentro da colônia, outras voltadas para o mercado externo, para exportação. Eu destaco a produção açucareira. O açúcar tornou-se um produto fundamental, olhando tanto para a economia colonial quanto para a economia de Portugal. O açúcar era um gênero de exportação, produzido em larga escala, visando o mercado externo. Outras atividades buscavam atender às necessidades internas. São atividades complementares, como o cultivo do tabaco, o cultivo do algodão, a produção da mandioca. Eu chamo a sua atenção para o fato dessas atividades econômicas conviverem, coexistirem. Os alunos têm o seguinte hábito, de pensar da seguinte forma: primeiro o pau-brasil, ponto. Depois a atividade açucareira, ponto. Não é assim que funciona. As atividades econômicas, elas foram praticadas, se desenvolveram em um mesmo contexto. Agora, uma atividade se sobressaía. E a atividade econômica, que foi motor da colonização portuguesa durante muito tempo, foi a açucareira. Lá no século XIX, a mineração se destacou como atividade econômica. A descoberta do ouro no interior no Brasil até aliviou momentaneamente as dificuldades econômicas portuguesas. Mesmo durante o apogeu da mineração, falamos na produção açucareira, no cultivo da mandioca, no cultivo do algodão, do tabaco e de outras atividades. Em termos administrativos, no primeiro momento, a colônia, o Brasil colônia, se pautou no sistema de capitanias hereditárias. Foi o primeiro sistema administrativo implantado no Brasil. Foi implantado com o propósito de viabilizar a colonização, acelerar o povoamento do Brasil. E possivelmente você se recorda que os gastos eram transferidos a particulares. Cada capitania hereditária tinha um capitão donatário. O próprio donatário investia na unidade. Em 1548, Portugal adotou na colônia um outro modelo de administração, o modelo governo geral. Podemos colocar no plural, governos gerais. Qual que é a ideia central? No momento em que o modelo de governo geral foi implantado no Brasil, nota-se na colônia uma centralização política. O sistema de governos gerais possibilitou na colônia uma centralização, já que o governador-geral seria a maior autoridade da colônia e até subordinaria os capitães donatários. Como diferentes atividades econômicas floresceram no Brasil colônia, podemos perfeitamente falar em sociedades na colônia. Sociedade açucareira, sociedade pecuarista, sociedade mineradora. Compreende? E essas sociedades eram diferentes. Apresentavam semelhanças e diferenças. Sociedade açucareira, por exemplo, era estamental.
uma sociedade com pouca mobilidade. Já a sociedade pecuarista e a sociedade mineradora eram mais móveis, mais dinâmicas. Na colonização portuguesa, a forma de trabalho que prevaleceu, que predominou, foi a escravização africana. Podemos afirmar que no Brasil colônia houve o desenvolvimento da escravização africana e da escravização indígena. Os portugueses, em princípio, até recorreram à escravização indígena. Mas a forma de trabalho que prevaleceu foi a escravização africana. Ao longo da colonização portuguesa, Brasil colônia, o Brasil foi palco de algumas revoltas, de algumas rebeliões. Algumas rebeliões locais, outras com características separatistas. Em relação às rebeliões locais, nativistas, podemos citar rapidamente Revolta de Beckman, Guerra dos Emboabas, Guerra dos Mascates, Revolta de Vila Rica. Em relação às rebeliões separatistas, Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana e Revolução Pernambucana. Eu apenas citei as rebeliões. Agora, se você quiser saber um pouco mais sobre ela, visite as nossas aulas. A aula sobre rebeliões nativistas no Brasil e a aula sobre Inconfidência Mineira. Elas já estão disponíveis. Colonização portuguesa, Brasil colônia, é até a elevação do Brasil à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves. Em 1815, por decisão de Dom João, o Brasil foi elevado à condição de Reino Unido. Pensa comigo, sendo elevado à categoria de Reino Unido, deixava oficialmente de ser uma colônia. Quebra do Pacto Colonial Português, em 1815. E nós podemos afirmar isso categoricamente porque o Brasil ganhou essa condição em 1815 e não a perdeu até a independência em 1822.